para a gente trocar? Tem que ser uma Bíblia na linguagem de hoje, ou então a Bíblia, como é que fala? NVI. Alguém tem? Cadê? Deixa eu só fazer um... Alô? É só para fazer uma tela. Tá bom. Ok. Alguém tem? Diz aí. Se tiver, vamos trocar. Só um pouquinho. Ah, você tem aí, né? Ah, mas aí, ó. Tá vendo? Agora essa Bíblia aqui agora é inspirada. Obrigado. Vai ficar boa. Com as duas? Então eu vou ler aqui, numa outra versão, esse mesmo texto, o convite de Jesus, que está aqui em Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O convite de Jesus, esse convite que se encontra aqui na faixa: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É o convite de Jesus para cada um de nós nessa noite. Jesus aqui faz vários convites. É um convite que tem 3 outros convites. Todo mundo gosta de ser convidado para uma festa. E eu parece que já estou sendo convidado que depois do culto vai ter um lanchinho. Eu achei bom dessa história. Quem é que não gosta, né, de ser convidado para comer uma comida boa? Todos nós gostamos disso. Quem não gosta de um convite desse? E a gente, quando criança, tem alguns convites que a gente recebe quando criança, que a gente guarda para o resto da vida. Eu sou do Mato Grosso. Eu sou matuto-grossense, quer dizer, mato-grossense do interior. Então, eu sou matuto-grossense. E a minha família, meus avós, saíram de Minas Gerais de carro de boi no início do século passado para abrir fazenda no Mato Grosso. Então, a minha família, eu tive mais de 10 tios, tanto dos pais da minha mãe como do meu, todos eles, eu tive mais de 20 tios diretos. Então, família grande. E a nossa família paterna era de fazenda, principalmente na criação de gado bovino. E uma coisa que eu mais gostava era de ser convidado para ir para a fazenda. Nas férias, eu praticamente passava as férias na fazenda. Aí acordava cedo, ia para o curral para tirar o leite, já para tomar o leite já no copo, tirado diretamente, né, do peito da vaca para a boca da gente. E aquilo ali eu achava uma delícia. Eu achava bom demais. Depois a gente amontava nos bezerros e caía dos bezerros. Depois ia o pasto e pegava o cavalo meio escondido e passava uma corda no cavalo e saía correndo e levava tombo de cavalo. Meu Deus, Deus cuida das crianças. É impressionante. Eu achava bom demais estar na fazenda. Mas na época das aulas eu tinha que estar estudando. Mas eu achava gostoso quando, na época do carnaval, da Semana Santa, eu era convidado para ir para a fazenda da casa uma fazenda de um primo meu. Ah, mas como eu achava bom. Todo mundo gosta de convite. Mas tem alguns convites especiais. E o convite dessa noite é especial. É o convite de Deus para você. Jesus Cristo é Deus, Criador e mantenedor do universo. A gente aprende que Jesus Cristo
é um com o Pai e o Espírito Santo. A gente aprendeu desde pequenininho, no catecismo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padecer sobre o poder de Pôncio Pilatos. Todo mundo aprende, nós aprendemos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem faz esse convite é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo. Venham a mim, vocês que estão cansados e desanimados, venham a mim. Ele veio à Terra para fazer esse convite. Se ele ficasse no céu, só soprando para a Terra girar em torno do seu eixo, e soprando também a Terra para rodear a Terra ao redor do Sol, e soprando para que todas as estrelas e todos os astros se movimentassem. Jesus Cristo é o Criador e que faz a Terra funcionar. Ele deixou isso tudo, a ocupação dele lá, nasceu em Belém, nasceu como uma criança, cresceu, e depois nós sabemos que ele saiu levando a mensagem, fazendo esse convite. E esse convite que ele faz é um convite que custou caro para ele. Não é como o convite do Mário, que me chamou para jantar na casa do Alisson. Não custa nada para ele. Cara de pau. Não, irmão? Não custa nada. Você vai jantar, pastor, você vai jantar. Muito obrigado, Gerson. Não, vai ser na casa do Alisson. Esse tipo de convite que não vale nada, que não custa nada. Mas esse convite que Jesus fez, custou a vida dele. Esse convite que ele fez, custou a vida dele. Numa outra feita, nós estamos em Vertentes. Vertente é lugar de nascente de águas. Aqui tem um aquífero. Vocês moram, irmãos, num dos lugares privilegiados do mundo. Aqui nós temos lençóis freáticos profundos. E vertentes é quando essa água explode para cima. Aqui é lugar de vida. Se não tem água, não tem vida. Vocês estão no lugar de vida. E Jesus Cristo se comparou à água. Quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu darei a água da vida. Então nós temos que entender que tipo de convite é esse de Jesus Cristo. É um convite que lhe custou caro. Para ele nos oferecer o que ele oferece, ele foi pagar na cruz. Ele falou: Pai, sabe esse povo de Vertentes? Esse povo que está na praça de Vertentes? Pai, eu paguei a dívida deles todos, lá na cruz. Não é dívida financeira, mas é a dívida dos pecados. Pode pôr a culpa deles todos em mim, ó. E aí ele mandou falar isso para vocês. Imagina, você está uma dívida lá no banco. O Heraldo ali é gerente de banco. E aí, um dia ele pega e fala: Sávio, Anderson, sabe aquela dívida que você tinha aqui no banco? Alguém depositou para quitar sua dívida. E você sabe que a dívida sua era impagável. Você não teria condição de pagar nem sua família inteira. Mas alguém deixou um depósito lá. Só que tem que você fazer uma coisa, que é: você tem que dar uma assinatura aceitando o presente. Quem não for é porque é besta. Irmão, tem muita gente besta que vai para o inferno. Jesus Cristo pagou a nossa dívida na cruz e mandou avisar para todo mundo que a dívida estava paga.
Só que cada um tem que aceitar o depósito a seu favor. Estão entendendo ou não estão entendendo? Você já aceitou o depósito? E nessa noite, ele está fazendo esse convite. Então aqui diz: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Então ele faz um convite para quem está cansado da vida. A vida é meio complicada. Tem gente que fica tão abusado da vida que suicida. Ou então entra na cachaça. Ou entra nas drogas. Ou vira andarilho. Porque ele não aguenta a vida. E Jesus chama. Você está desse jeito? Eu sei que não tem ninguém aqui nessa condição. Mas às vezes a sua vida está muito triste. Você se sente triste. Você se sente meio depressivo. Tem alguns que estão em depressão. Tem um tal de Bonhouse agora. É uma depressão mais profunda. Mas tem gente cansado da vida porque foi abusado na infância, porque foi humilhado na juventude, porque recebeu ingratidão, porque foi abandonado por quem amava. Tem muita gente cansada da vida e Jesus Cristo está chamando: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobrecarregado é um peso muito grande. Uma vez eu estava lá no Mato Grosso, andando por aquelas estradas. E lá no Mato Grosso a gente tinha costume de dar carona. E eu lembro de dar carona, eu estava numa caminhonete, para um senhor. E ele estava com um saco, com alguns mantimentos nas costas. Aí eu falei: sobe aí na carroceria. Ele subiu. Aí eu tô ali olhando pelo retrovisor, eu vejo um homem em pé, segurando com a mão para dar equilíbrio e com a outra mão com o saco nas costas. Aí eu parei o carro: mas o que é isso, rapaz? Eu te dei carona, você tá com esse saco nas costas, por que... Não, pastor, já tá bom demais, você tá me dando carona, eu não vou dar esse trabalho pro senhor. Eu não entendi, eu acho que ele ficou meio assim, muito, sei lá, muito feliz pela carona, que ele esqueceu de tirar o saco das costas. Ele estava na carroceria, ele não precisava andar, não precisava carregar. Tem gente assim na vida. Cristo oferece para você: venha em mim, venha comigo, sobe na minha carroceria. Você que está cansado, sobrecarregado, porque eu vou te aliviar. Jesus Cristo alivia a nossa vida. Ele não somente paga a nossa dívida dos pecados, como também ele se oferece no dia a dia andar conosco, levando o peso da vida. Ele não somente nos perdoa os pecados, mas ele caminha conosco, levando a nossa carga, a nossa sobrecarga. Ele falou para orar ao Pai, pedindo ao Pai no nome dele. Ele diz que era para passar para ele. Tem muita gente que está no Evangelho, mas ainda está com a trouxa nas costas, carregando peso nas costas. Você já está sendo abençoado por Jesus, mas o Senhor Jesus diz, Filipenses 4, 6 e 7, não andeis ansiosos de coisa alguma,
Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então, Filipenses 4, 6 e 7, Jesus falou para a gente não se preocupar com nada. A gente não precisa levar carga da vida, do dia a dia. Carga por causa da saúde, carga por causa das finanças, carga por causa do emprego, carga para a crise econômica, carga por causa do relacionamento. Essas cargas todas ele falou, chá comigo. Pode deixar. Jesus não somente paga a nossa dívida, mas se dispõe, dia a dia, andar conosco, levando as nossas cargas. E através da oração, você repassa a sua carga ao Senhor. Vocês acham que eu não tenho carga nas costas, não é? Vocês acham que a minha vida é assim, uma vida sem encrenca, sem problema, sem decepção, sem injustiça? Vocês estão achando que é assim? Não, isso vem nas minhas costas. Agora eu tenho duas opções. Como aquele senhor que eu dei carona para ele na caminhonete. Ficar em cima da caminhonete, não ter que andar, porque a caminhonete anda no lugar dele. Mas ele não tirava o saco das costas. Você está andando assim, com peso nas costas. Jesus está te chamando, vem a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, porque eu aliviarei. Isso é maravilhoso, não é? Aqui então, nesse texto, Mateus 11, versículo 28, Jesus diz, Mateus 11, 28. Venham a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como você tem que endossar o documento do depósito feito a seu favor, da sua dívida impagável, a sua dívida de pecado, você tem que pedir, Pai, perdoa meus pecados, porque Jesus já pagou minha dívida. É isso. Assim também, para o dia a dia, você tem que ter a atitude de repassar para Jesus o seu cansaço, a sua fadiga e a sua sobrecarga. Qual é a sua sobrecarga nesses dias? Qual é a sua sobrecarga para as próximas semanas? Qual é a sua sobrecarga para o ano de 2025? Jesus fala, esse peso não é seu, é meu. Mas ele continua dizendo, o convite que ele faz, tomem sobre vós o meu jugo. Opa! Tomem sobre vós o meu jugo. Como eu falei, os meus avós saíram de Minas Gerais no início do século passado para abrir fazenda no Mato Grosso. Saíram em carros de bois, em mulas. Chegaram em Goiás, lá no sul de Goiás, perto de Tumbiara, perto de Rio Verde de Goiás, já perto de Uberlândia ali, tem o chamado Rio dos Bois. Só que o Rio dos Bois era um rio profundo, largo. Não dava para passar com carro de boi, porque rio pequeno, de 1 metro de fundura, o carro de boi vai. Mas mais profundo não vai. E como é que eles fizeram? Chegaram em determinado onde tinha canoas, atravessaram os mantimentos, as mulheres e as crianças nas canoas, desmontaram um carro de boi, atravessaram as rodas, tudo aquilo lá, né, as canas, tudo para o outro lado. Chegaram do outro lado, tiveram que montar tudo para continuar a estrada.
E aquela peça que fica assim, ó, no pescoço do boi, chama-se canga, ou jugo. A Bíblia fala jugo, mas é a canga. A canga tem aqueles preguinhos de madeira que chama canzis. Normalmente é assim. Para cada canga, 2 bois, um do lado, outro do outro. Tem um varão no meio e o carro de boi fica atrás. Você, para colocar um boi na canga para arrastar o carro de boi, você tem que treinar o boi. Você tem que amansar o boi. E na hora que ele está mais amansado, você tem que colocar esse boi ao lado do boi mais experiente. O novato com o experiente. Porque o boi experiente, ele sabe como fazer força para arrastar o carro de boi. E ali ele tem um novato do lado dele. E Deus já dá a orientação, né? E aí, o candeeiro é quem vai à frente do carro para os bois seguirem. Então vai um lá na frente, e esse que vai na frente é chamado candeeiro, que antigamente, à noite, era aquele que levava o candeeiro, a candeia, a lamparina, que tinha que andar à noite também. Então ele ia na frente, o candeeiro. E ali tinha as duplas de boi. E o boi novo era colocado ao lado do boi experiente. Porque o boi experiente, ele vai ensinando o boi novato aos poucos. Ele sabe na hora que fazer força. Aí, se o outro não faz, ele para um pouquinho. Aí ele mexe de novo. Aí o boi novato está entendendo que agora... E aí tem o cara com ferrão, que, né, principalmente adolescentes e jovens, só avança se for no ferrão. Não é verdade? Né, Lucas? E aí, então, tá lá o conduzindo, tem um candeeiro lá na frente e o outro carreira aqui atrás, com um ferrão, a vara de uns 3 metros, que tem um ferro na ponta, para dar cutucada, e assim o boi novato entende que tem que ir para frente. Mas como ele está ao lado de um boi experiente, ele vai aprendendo a aplicar a sua força e logo, logo, ele já está um boi amansado para fazer força e ajudar a arrastar o carro de boi. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vou aliviar vocês. Esse é o convite. Segundo convite. Põe a minha canga no pescoço de vocês que eu vou te ensinar a arrastar o carro da vida. Estão entendendo ou não? Jesus é o boi experiente e nós os bois novatos. Quando ele fala, tomai sobre vós a minha canga, o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, fica do meu lado que eu vou te ensinar a arrastar o carro de boi. Eu tenho experiência. Fica do meu lado, faz a força que eu faço, diminui a força quando eu diminuir. Tomem o meu jugo, tome a minha canga. Eu quero treinar você para arrastar o carro da vida. Maravilhoso, não é? O convite continua. Primeiro ele chama para chegar a ele. Se você estiver longe, não tem jeito de ajudar. Se você não for no banco e assinar lá, aceitando o depósito a seu favor, não adianta ter o depósito se você não assinar. Você tem que aceitar, fazer a sua parte. Aqui também, você tem que querer o jugo do Mestre Jesus, do boi errado.
acostumado na lida do carro de boi. Ponha sobre você a minha canga. E a canga, além dela ser uma peça para se fazer força e arrastar o carro, a canga também servia, quando não tinha um carro de boi, para levar os bois para onde quisesse. Então, às vezes, vocês sabem como que é aqui no nosso sertão, aqui no nosso agreste, tem uma época que diminui a chuva e diminui também o pasto. E aí você tem que levar as ovelhas, os bodes, as vacas e os bois para um outro pasto. Você não precisa levar o carro de boi. Mas existe certa situação que é o melhor jeito, como são bois grandes, são touros enormes, é melhor levá-los atrelados. Todos eles com a canga, o jugo no pescoço. Então, quando você está debaixo da canga de Jesus, ele vai te levar para as águas tranquilas e os pastos verdejantes. Pastos verdejantes são os pastos divertentes. Onde tem água, tem vida, tem comida, tem abundância. E quando Jesus diz, tome a minha canga, que eu vou te levar, é o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz andar por verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. O boi, depois de trabalhar muito, ele precisa de uma forja, ele precisa de comida, ele precisa de capim ou de milho, coisa desse tipo. E de água também. Ele precisa recuperar as forças. Então Jesus, quando nos chama para pôr a canga, é para nos dar experiência para a vida, é para nos levar a águas tranquilas e a pastos verdejantes. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso. Jesus está oferecendo descanso a você que está cansado, sobrecarregado, abusado, querendo desistir da vida. Jesus não somente paga a sua dívida, mas se dispõe a colocar você do lado dele e falar, você vai aprender comigo, você vai andar comigo. Para te levar a lugar de descanso. Porque o meu jugo não é prisão. Às vezes as pessoas pensam que seguir a Cristo é perder a liberdade. Seguir a Cristo, aceitar o jugo de Cristo, isso é somente por aqueles que têm a iluminação do Espírito Santo. O Senhor está te oferecendo isso. O Senhor está te iluminando nessa noite. Você sabe que você não veio aqui por acaso. Você não estava nem com muita vontade de vir. Mas você não sabe como você apareceu aqui. Sabe por quê? Jesus é apaixonado em você. Jesus conhece a sua luta. Jesus conhece as suas lágrimas. Jesus conhece as suas frustrações. Jesus conhece as injustiças feitas contra você. Jesus sabe do seu momento, da sua dificuldade. E parece que não... Mas ele falou, deixa isso comigo. Deixa eu te dirigir. Aceita o meu jugo. Eu vou te treinar. Eu vou te levar para boa pastagem e para águas tranquilas, onde você vai ser restaurado com a comida que eu lhe der, com a água que eu lhe der. Quem tem sede, vem a mim e beba. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Senhor está te oferecendo trocar o seu fardo
o seu peso por aquilo que ele lhe oferece. Tem muita gente que segue a Jesus, mas continua como aquele que eu dei carona para ele. Subiu na caminhonete e ficou com os pesos nas costas. Eu nunca vi uma coisa dessa. Aquilo eu não me esqueço nunca. Sabe aquelas coisas que acontecem com a vida da gente que a gente não esquece? E aquilo eu acho que Deus permitiu, porque Deus sabia que eu iria usar aquela ilustração como eu estou usando aqui em Vertentes. Como é que está você? Como é que está a sua vida? Você tem Jesus. Jesus está te carregando. Mas você tirou o peso das suas costas? Eu falei de Filipenses 4, 6 e 7. Para não andar ansioso de coisa alguma. Passa para ele tudo. Em oração você passa. Irmãos, vocês acham que quando eu tenho que passar um peso para Jesus que está me afligindo muito, é fácil para mim? Eu sou pastor, hein? Às vezes eu passo, aí eu estou falando assim, eu estou passando o peso para Jesus aqui com a minha boca, mas eu estou sentindo que o meu lombo está pesado. Não saiu o peso das minhas costas, não. Aí eu fico falando, a questão não é Jesus, sou eu. Eu tenho então que buscar na minha memória aquilo que eu li na Bíblia, das promessas que ele me dá, de que o peso da minha vida, o peso da vida não é para eu carregar nas costas, o peso da sua vida não é para você carregar nas costas. Se você tem um peso, se você foi abusado, se você foi maltratado, se você foi injustiçado, você tem esse ressentimento, pega esse pacote que está pesando sobre as suas costas e fala, Senhor, eu fui injustiçado, eu fui abusado, eu fui criticado, mas eu ponho nas tuas mãos. E se por acaso você tem sentimento de culpa, que não tem jeito mais, você já fez a besteira, como eu fiz também no passado, e não pergunta que foi não, crente é curioso mesmo. Mas todos nós temos coisa que a gente envergonha do passado. Mas o que eu faço? Eu peguei meu passado e coloquei na conta de Jesus. E ele falou, não precisa sofrer. Você já passou para mim? É problema meu. Você não pode viver a vida, mesmo andando com Jesus, seguindo a Jesus, ele te carregando na garupa, trazendo peso nas suas costas. Jesus, nessa noite, te oferece aliviar o peso da sua vida, seja qual for. Em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé? Vamos abaixar a cabeça enquanto o pessoal dos instrumentos aqui, no violão e também